estão assistindo o canal Viveca. Eu sou a Laia Dúlios e hoje eu trouxe meu amigo Bruno Carlucci de novo para a gente bater um papo, dessa vez assim, mais solto, mais bate-papo, para a gente falar de um assunto que a gente gosta, um assunto que sempre permeia a nossa vida espiritual, a nossa prática de vida e às vezes dá um pouco de polêmica. Então eu convidei o Bruno aqui para bater papo comigo, porque eu senti que era necessário a gente tocar um pouco nesse assunto, que é a gente falar um pouco sobre as regras da vida espiritual, sobre as práticas de ascetismo e sobre o compromisso, que alguns tipos de caminhos espirituais ou alguns ensinamentos, eles demandam de nós. Então, bem-vindo, Bruno. Dá um oi aí. Olá, Laia, obrigado por me convidar aqui de novo, sempre um prazer. Para quem não conhece o Bruno, ele tem um canal mais dedicado ao budismo, Mahayana, Gelupa, Jonan. Eu vou deixar aqui embaixo o acesso para o canal dele, tem umas aulas de budismo muito boas. Mas hoje a Sim, coisa aqui é mais sobre vida prática. achei muito interessante você me chamar para esse tema, Laia, porque o que eu vejo muito hoje em dia é que, às vezes, as pessoas talvez, ao invés de quererem... E isso é algo que eu li num texto, que, às vezes, as pessoas, ao invés de quererem se elevar ao logos, elas querem trazer o logos para baixo, no O sentido verbo de se fez que carne. no sentido de querer rebaixar o caminho espiritual. E aí fica aquele, tudo pode, tudo é válido, e a gente não precisa passar por um processo de ascese, não precisa sempre estar reavaliando os motivos. A palavra purificação, ela virou uma palavra meio feia na nossa sociedade atual, É, né? parece que Pelo vira uma coisa ranço, meio brega, assim. Nossa, ele é, quer se purificar. e acho talvez até muito pelo ranço da cultura judaico-cristã, né, que Sim. associa muito a questão do pecado, a questão da culpa. Mas o fato é que quando a gente vai ler os textos, né, do budismo, eu citei a teosofia, né, a literatura teosófica também, a Vedanta, o gnosticismo, que você estuda bastante, apresenta aqui no canal, a gente sempre vai ver essa ênfase da importância de se purificar como uma forma de se refinar, uma forma para que, exatamente para que, digamos assim, o logos dentro de nós, a luz dentro de nós, para que ela possa ser liberada, a gente tem que tirar toda a poeira que está encobrindo isso. Então, a gente É tem que como, tentar almejar um ideal, né? E não só ficar naquela nossa posição cômoda que a gente já está, porque não precisa do caminho para isso. eu acho que tem que ficar claro o porquê a gente está buscando um ensinamento espiritual, buscando uma vida espiritual e qual é o grau de compromisso que a gente quer ter com isso. Porque é bem isso que você disse, Bruno. Eu sinto que muitas vezes, ao invés da gente se dirigir ao ensinamento e tentar colocar aquilo em prática, a gente quer trazer o ensinamento para a gente, adaptar para a nossa zona de conforto e arranjar desculpas ou justificativas para manter os nossos maus hábitos, tentando transformar aquilo no ensinamento, né? Isso é um tema que me toca, porque às vezes, quando eu estou falando aqui no canal sobre os arcontes, por exemplo, que aí eles representam os vícios, né? Desde assim a ganância, a luxúria, a dúvida, o ciúme, a inveja, a maldade, toda a gama de vícios que a gente pode imaginar. É, parece às vezes que fica um discurso meio moralista, do tipo, vamos ser todos bonzinhos, como se isso fosse desconectado da própria prática espiritual, né? Quando, na verdade, Jesus ensinou que a gente precisa, sim, abandonar o vício. A gente precisa, sim, renunciar ao mundo, como está lá em P. Sofia. A gente precisa colocar as virtudes em prática. E aí eu trago você aqui também para colaborar, porque a gente vê isso, por exemplo, no Pankashila, no voto budista. Quando a gente toma o voto budista, tem uma série de regras. Então, como é que a gente faz nessa sociedade que a gente está, em que as pessoas estão sempre tentando entortar as regras para se adaptar ao conforto delas? Então, assim, tem uma regra no Pankashila de não consumir substâncias que entorpecem a mente.
aí alguém encontra um lama que bebe, então eu posso beber porque aquele lama lá bebe, e aí se baseia na autoridade em vez de se basear no Dharma, e aí a gente fica nessa hipocrisia de ficar tentando entortar o ensinamento ao nosso gosto, você não acha? Eu acho. E aí vem um ponto importante que você falou, né? A questão do exemplo. Uhum. O Lama Tsongkhapa, no seu Lamrim Chenmo, né, o tratado sobre a senda graduada, ele sempre fala que antes da gente aceitar um guru, né, uma pessoa que vai nos ensinar, né, a gente nem precisa usar a palavra guru, que pode ser uma palavra meio pesada para muita gente, né? Mas Sim. se a gente vai se envolver com um grupo, vai se dedicar à meditação em grupo, etc., é muito importante a gente tentar avaliar aquela pessoa que está ensinando aquele ensinamento. Sim, Né? não é se atirar assim qualquer coisa, né? A gente vê, será que essa pessoa, e é claro, todo mundo é humano, né? Sim. Dificilmente, no tempo em que estamos vivendo, teremos a sorte de sermos ensinados por um Buda, não geramos mérito para isso, mas a questão aqui é que aquela pessoa, ela segue minimamente aquele ensinamento, aquela pessoa, ela está buscando realmente se alinhar com uma postura, uma conduta adequada, com a ética necessária, e eu vou até fazer propaganda de um livro aqui, justamente falando sobre a questão da ética e das virtudes, né, que é o Mistério da Ética, A Morada do Uhum. Fogo Logos, do professor Alberto Brum, e que eu acho esse livro muito bom porque pontua muito aqui do que a gente está conversando hoje, né? Que é essa importância de você ter uma conduta ética, de você buscar a ética no sentido de que a conduta ética, a conduta harmônica, no budismo isso é chamado de shila, por exemplo, na verdade ela é necessária porque é aquela conduta que vai nos colocar em consonância, em harmonia com a nossa natureza mais elevada, né? Com a, as verdades mais elevadas da vida, que fazem com Sim. que a gente vá um pouco além desse mundo, como você bem fala, né? Esse mundo cheio de arcontes, esse mundo que eu quero dizer, a nossa mente normal, habitual, que está condicionada por vícios, por arcontes e que sempre está querendo arranjar umas desculpinhas, assim, do tipo, aí como você falou, mas o Lama falou que eu posso beber, o Lama falou que eu não preciso me preocupar com essa questão de vegetarianismo, que isso é desnecessário. E é claro, a gente tem sempre que respeitar os nossos próprios limites. Assim, se a Sim. pessoa. Se você gosta, eu não condeno ninguém que fala, olha, eu gosto de comer carne, eu vou continuar estudando esses assuntos, vou meditar e tal. Tudo bem, eu acho que a gente tem que ser sincero também. Se a pessoa gosta do vinho dela, né, no final de semana, e ela não está disposta a largar, eu acho que tudo bem também. O meu problema é quando a pessoa tenta, de alguma forma, dobrar o Justificar, ensinamento né? e aí dobrar o ensinamento para se adequar a ela, ao invés dela tentar ou se adequar ao ensinamento, ou então dela respeitar o limite dela e falar, não, esse ponto aqui eu não vou adotar, mas outros pontos eu posso tentar adotar para minha vida. É porque eu vejo que nos caminhos espirituais de diversas tradições existe sempre um conjunto de regras que o neófito ele escolhe livremente se submeter ou não, mas uma vez que ele escolhe adotar aquelas regras, ele tem um compromisso ético de seguir com elas. Né? Então, quando a gente toma os votos budistas, tem a regra de não matar, tem a regra de não mentir, a regra de não consumir entorpecentes. E aí a gente vai ter que ser, eu acredito, é como você disse, ser coerente, né, Bruno? Porque o mínimo que se espera de alguém que está numa busca espiritual é sinceridade. Então, Exato. se você está sendo insincero ou está se colocando num meio espiritual por motivos de, não sei, motivos que te fazem bem para o seu ego, porque você quer ser parte de uma panelinha, ou você consegue fama e seguidores com essa turma, não sei. Né? Hoje em dia os motivos variam muito. Mas você não se compromete com aqueles votos que teoricamente você tomou, você está incorrendo num mau karma, numa mentira, né? E eu acho que isso é muito triste hoje em dia, o quanta mentira a gente vê em nome da espiritualidade, o quanto que às vezes usam o ensinamento de uma forma adaptada e distorcida para justificar vícios, para justificar erros. E aí foi legal que você trouxe o livro da ética aí,
Porque o que eu vejo também é muita confusão de moralismo com ética, né? Assim, porque nem sempre uma atitude moral é uma atitude ética. A gente tem que entender que são coisas diferentes, né? Eu fiquei pensando em exemplos que a gente pode dar, e aí você trouxe um, por exemplo, é moral na nossa sociedade consumir outros animais, né? Comer carne é moral, ninguém vai preso por causa disso. E aí a gente levanta a questão, mas é ético? É necessário tirar uma vida, já que existem opções, né? E aí, é claro, vai da consciência de cada um, sim. Eu acho que existe esse tipo de liberdade, mas uma vez que a pessoa faz uma escolha, por exemplo, de continuar comendo carne porque ela quer, ela pode simplesmente dizer: eu faço isso porque eu gosto, porque eu quero, porque eu não quero parar. Ela não precisa tentar justificar dentro do ensinamento, ai, porque no Tantra tal eles comem carne, então a carne é sagrada e aí eu vou comer. Que também, às vezes, é uma destruição do Dharma, né? A gente sabe que o Dharma é corrompido diversas vezes ao longo dos séculos. E aí o que me pega é igual o que pega com você. Essa tentativa de justificar o injustificável. E aí acusar os outros que estão tentando seguir um reto caminho, porque o caminho do budismo é esse, né? É reta ação, é reto meio de vida. E o reto pressupõe que é o torto. Né? Fazendo um trocadilho aqui. As paramitas são perfeições. Então, você buscar isso, buscar esse tipo de perfeição e de retidão, não dá espaço para você encontrar formas de burlar isso. Ou você é ou você não é. Né? Exato, assim, e eu sinceramente eu acho que é louvável mesmo quando a pessoa ela se assume, né? Porque eu acho que o caminho espiritual ele exige essa sinceridade de nós com nós mesmos, né? Então quando ela assume, não, esse ponto aqui eu não estou preparado, agora eu não quero fazer isso, tá tudo bem, né? E da mesma, aí também eu acho que cabe aos outros também não ficarem apontando o dedo, né? Ah, mas você Sim. não fez isso ainda. E da mesma forma, Ou também ficar não. humilhando a pessoa porque ela, sei lá, come carne ou alguma coisa assim. Não é Exato, porque a gente não exato. come que a gente tem que, né? É. E ao mesmo tempo também o contrário também que às vezes acontece, né? Que a outra pessoa fica, ah, mas você está fazendo tudo isso, está abrindo mão de todas essas coisas, tudo isso é bobagem. Aí como você falou, porque lá no tal tantra tal, ou porque o guru tal, ele usa carne no ritual, ou ele Ou bebe estimula, álcool escondido. bebe álcool, ou às vezes nem escondido, né? Assumidamente, fala que é ok. Então, vocês aí que estão nesse moralismo, então não é legal ficar apontando esse dedo, né, de quem está tentando seguir esse caminho, esse reto caminho, essa via ascética, porque Porque também aí você está sendo incoerente com o ensinamento e prejudicando é, a pessoa que está tentando com sinceridade, né? isso me lembra muito. Agora eu vou sair um pouquinho do budismo. Sim, sim, vamos Eu para lembro outros. de um trecho das Bodas Alquímicas do Christian Rosenkreuz. Devo ter pronunciado errado, né? Eu não sei alemão, então Rosencrantz, não sei. Rosenkranz também eu nunca sei como pronunciar, né? Mas de qualquer forma, tem um trecho que fala, né, das pessoas que estão meio que tentando sair daquele estado de prisão, que é como se desse uma corda e aí tem aqueles que tentam sair, mas aí tem aquela multidão que fica tentando puxar a pessoa para Sim. baixo, para ela não conseguir e além aquele estado que se a gente, né, tentar aplicar uma interpretação mais oriental, a gente pode pensar aquela pessoa que está tentando, sei lá, ter uma vida menos voltada para o samsara, mas aí tem todo um mundão aí, né, que está querendo que deixe os nossos kleshas, as nossas aflições internas, os arcontes na linguagem gnóstica, até as outras pessoas mesmo, que começam a ver aquela pessoa que tá querendo se destacar muito do resto, se destacar no sentido, né, ter uma vida diferente, e aí rola aquele incômodo, Incomoda. né? E aí tentam Incomoda. puxar para baixo. Então, isso acontece muito na nossa cultura, né? Eu não bebo, eu sei que você também não bebe, e eu sei que tanto eu quanto você já deve ter ouvido muita coisa por a gente não beber. Assim, como você é chata, você é careta, deixa de ser tão quadrada, espiritualidade está em tudo, o que uma tacinha vai fazer? A gente ouve essas coisas, né?
Mas aí a questão não é julgar o outro, é a gente saber o nosso comprometimento, é a nossa escolha, os votos que a gente tomou ou não tomou, e o tanto que a gente quer avançar nesse caminho. Eu fiquei pensando aqui, você falou dos Rosa Cruz, eu lembrei que recentemente, quando eu fiz aquele estudo sobre os cátaros, eles também se dividiam em graus, né, Bruno? E os perfeitos, o grau dos perfeitos, que é quem recebia o batismo do Espírito na visão cátara, eles não podiam casar, eles não tinham filhos, eles eram celibatários e eles não consumiam carne. E os que não queriam tomar esse compromisso, eles tinham a liberdade de ser ouvintes do ensinamento, né? Então, eles estavam num grau antes, eles tinham autorização de consumir peixe, consumir algumas carnes, eventualmente, e eles podiam casar e ter filhos. Então, assim, não é questão de obrigar todo mundo a parar de beber, obrigar todo mundo a ser vegetariano, mas a gente saber o quanto a gente quer se colocar no caminho espiritual, né? E não atrapalhar o outro que está tentando. Isso que você falou, a gente não ficar atrapalhando ou criticando ou tentando justificar a própria não virtude ou o próprio apego a alguma coisa com um discurso pseudo-espiritual, né? Isso me lembra também, até uma aula sua que eu assisti recentemente, né, sobre gnosticismo, que você estava até falando sobre aqueles 3 tipos de indivíduos, né, que tem E os tem no budismo ílicos, também, né? que no budismo a gente vê também numa linguagem hinduísta, né, que tem os ílicos, os psíquicos e os pneumáticos, né? Sim. Então, pensando aqui que os ílicos são aqueles que estão associados aos desejos mais grosseiros e mundanos, né? Aquela questão do baixo ventre. Aí tem os Essa ílicos que são canal, mais... assim. Esses são os ílicos. Aí tem os psíquicos, que são aqueles mais... ainda muito suscetíveis às emoções, né? Ainda com as emoções meio E apegado afetadas. a certas emoções, assim, né? E tem os pneumáticos. Então a gente vê essa gradação, né? E a importância de a gente ter como ideal, na maioria desses caminhos, né? Assim como a gente vai ver na Vedanta, por exemplo, né? Tem tamas, tem raja, as 3 gunas, e tem sattva, que acho que Exato. até dá para estabelecer relações também Tá com essa linguagem, que tamas é aquele embotamento bem material, bem bem grosseiro, pesado. bem pesado, e raja já é aquela mente que tá a Volume. mil, né? Que está em alta velocidade, e então os estados psíquicos daquela mente estão sempre muito agitados, as emoções Sim. muito agitadas. E sattva é a harmonia. E sempre se fala nos textos, né, que para que a pessoa seja mais sátvica, seja mais harmônica, é necessário que ela busque uma vida com mais renúncia, né, com renúncia de muitas dessas coisas que ou agitam as nossas emoções, ou então que nos deixam bem embotados mesmo, né? Que estimulam muito o nosso Sim. baixo ventre, né? Estimulam muito os nossos desejos mais instintivos e tal. Porque a ideia é justamente a gente conseguir ativar algo que está além de tudo isso. E a gente não vai conseguir se a gente está com toda a nossa energia mental, nossa energia de mente, de fala e de corpo, se ela está se desperdiçando nessas outras atividades que mais nos prendem mesmo, né, ao samsara. É porque a gente fica muito focado em satisfazer as nossas vontades, né? E isso todos nós vivenciamos isso, né, de alguma forma. E eu acho que é da natureza humana. Mas o que eu acho fantástico desses ensinamentos espirituais é que eles ensinam um caminho para a gente se desapegar disso mesmo. Mas aí, quando a gente fala em desapego, muitas pessoas interpretam assim como algo proibitivo, né? E aí, desapego vira uma coisa ruim, vira uma coisa pesada, é um tabu, é um não pode, é uma repressão. Mas o verdadeiro estado de desapego é você realmente não ter necessidade, assim, você não sente necessidade mais daquelas coisas. Então, você não está sofrendo pela ausência delas. E a gente encontra isso em grupos diversos ao longo da história, né? Os filósofos antigos gregos, eles estavam também buscando essa vida simples, os estoicos lá buscando colocar as virtudes em prática, a eudaimônia, a vida feliz, realmente é a vida que você não está sendo dominado por essas paixões, só tem essas reflexões. Mas a gente vê
que a grande questão é sempre a busca da felicidade ou da satisfação pessoal. E às vezes a gente, com um discurso de busca espiritual, a gente está só buscando satisfazer essas coisas mais baixas que você mencionou, né? E aí acaba caindo, né? E isso é um ponto importante que você falou, né? Que o desapego, que a gente vê bastante citado, né, em textos orientais, e dá para ver também em outras, digamos assim, verbalizado de outras formas, né, em escolas ocidentais também. Sim. Esse desapego, renúncia, a palavra sânscrita, né, vairagya, isso tem que ser sincero, né? Não é aquela coisa de agora eu vou me forçar, exatamente, vou me chibatar um pouco e vou me forçar a virar aquele Raja Yogi sátvico do dia para a noite. Não. E exatamente por isso que é um caminho que ele exige muita reflexão, né? Exige muita meditação, recolhimento, estudo, até para pessoas poder ir se nutrindo. Ela vai se nutrindo desse alimento e se fizer sentido para ela... Os cátaros falam de um alimento espiritual, o pão da vida. Exato. Você vai se nutrindo desse alimento e aí, conforme vai fazendo sentido para você, você vai se transformando naquilo, né? Com o tempo, com paciência, uma das virtudes, Sim. inclusive, necessária, né? A paciência. Eu não sei você, Bruno, mas eu sinto que é possível um estado de verdadeiro contentamento, de a gente estar em paz, a gente estar bem, mesmo com, às vezes, o caos acontecendo, né, no mundo, e a gente tentar sempre cultivar esse estado de equanimidade, de compaixão, de mais pacífico, né, inclusive porque a gente precisa estar bem para auxiliar os outros, né, e aí quando a gente se envolve, fazendo o gancho com o nosso assunto, quando a gente se envolve com consumir substâncias que alteram nossos estados mentais, que perturbam nossos corpos psíquicos e energéticos, né, as nossas auras, depende da linha aqui, a linguagem eu fico atrapalhada, mas assim, a gente fazer uso dessas coisas acaba afundando a gente em mais sofrimento. Então, quando falam, mas isso é muita... parece que a virtude está fora de moda, é a sensação que eu tenho. Tipo assim, nossa, esse negócio de ser virtuoso é muito brega, é muito fora de moda. Eu não quero ser pacífico, eu não quero ser paciente, eu quero botar fogo em todo mundo. Parece que... Mas sabe que eu tenho essa sensação, tanto que às vezes eu até... Essa coisa de rede social, né, que eu penso, que passagem bonita é essa, né, alguma passagem de algum autor antigo, falando sobre a questão das virtudes. Mas aí eu sempre penso, poxa, mas se eu postar isso, será que as pessoas não vão achar piegas? Será que as pessoas não vão achar brega? Será que as pessoas não vão se sentir incomodadas, como se eu estivesse querendo impor um tipo de moralismo sobre elas? Olha lá o Bruno pagando de virtuoso, né? Isso é questão de inspiração, às vezes. E às vezes a gente exatamente só quer compartilhar uma coisa bonita, né, que nos inspira, não quer dizer que a gente está praticando isso já está lá, mas que a gente quer compartilhar e estimular quem também se sentir tocado por esse assunto, né? Mas é muito como você falou, tá? É uma coisa que está fora de moda, infelizmente, né? E é um grande problema. Eu acho que grande parte dos problemas da nossa sociedade atual, né? E eu não falo só do Brasil, falo do mundo como um todo. É porque a virtude está muito fora de moda e as pessoas estão cada vez mais apegadas às sensações. E a espiritualidade acaba sendo, então, mal direcionada para um satisfazer eterno de sensações, né? De busca por fenômenos, por aquela coisa... Buscando sensações diferentes, às vezes de plano sutil, mas ainda é uma busca apegada e presa a essas sensações. Exato, exato. E aí a pessoa quer um caminho em que ela pode ter tudo dos dois mundos, né? E aí entra um outro problema que eu até queria abordar também, que é a questão do não dualismo, né? Porque eu e você, a gente estuda, né, a Vedanta não dualista, a Vedanta Advaita, só que o que eu tenho visto atualmente, eu não sei se você também tem notado isso, é que esse termo não dual, ele atualmente está sendo distorcido, assim, ele está virando uma outra coisa. Está virando relativismo. Tá virando relativismo, que é aquela coisa, então o não dual é aquela espiritualidade que aceita tudo, que aceita a luz, aceita
sombras, né? Uhum. Que você pode tudo, porque a questão é você chegar num estado de mente que é sempre tudo voltado para minha mente, né? É sempre aquela É, coisa bem voltada para si próprio. Quero chegar mentalista. no estado de mente em que eu não vou julgar mais. Uhum. Então, tudo se torna uma atividade espiritual, inclusive a ingestão ou a prática de atos que não são virtuosos, né? Sim, e às vezes fazem até mal para o outro, não só para si mesmo, mas você está fazendo Exato. mal para os outros. Aí você fala, não, mas a espiritualidade está em tudo, é a minha verdade, a sua verdade, a gente cai realmente num relativismo muito grande. E aí esse não dualismo, ao invés de virar uma questão do desvelar da unidade dentro de nós, vira um nem bonzinho nem malzinho. Eu estou aqui É, curtindo minha vibe espiritual, altamente exato. apegado. Altamente apegado e um ego lá, né? Na verdade, esse pseudo não dualismo é um baita de um dualismo, é uma baita É. de uma separatividade, porque se a gente realmente quer experimentar a interdependência e se a gente quer experimentar a unidade, né, que é a base de toda a vida una, a gente pode dar muitos nomes aqui para isso, né? O tal sobre o qual nada pode ser dito, etc. Então, a nossa busca por sensações, ela tem que ser diminuída, né? E a gente tem cada vez mais buscar e pensar como causar menos danos aos outros, como reduzir cada vez mais o potencial destrutivo do nosso eu, o potencial destrutivo do nosso senso de separatividade. E por isso que o caminho das virtudes ele é essencial, né? E aí tem outras questões aí que aí até se você quiser falar também, né? É claro, quando a gente vai entrar em questões mais do esoterismo, certas coisas têm um certo magnetismo que afeta nossos veículos E sutis não também. convém, né? E não convém. Né? O próprio álcool a gente vê em diferentes literaturas esotéricas, né? Que ele tem um efeito também sutil sobre nós, né? Que Uhum. afeta a nossa mente num nível mais sutil e nos deixa suscetível a estados que não são desejáveis, a estados de instabilidade mental e espiritual. É, a grande questão é que o caminho espiritual levado a sério e com sinceridade, ele acaba sendo um caminho para poucos. Não no sentido elitista, mas no sentido que nem todo mundo está com vontade ainda de assumir esse grau de compromisso, né? E eu acho que tudo bem, como você disse antes ali, tudo bem se você ainda não quer, tudo bem se você. Por exemplo, aqui eu falo às vezes, quando eu estou falando dos gnósticos, eu falo como o Demiurgo colocou o falso espírito em nós e incita a lascívia, a luxúria, a ganância material, né? E como os essênios, por exemplo, praticavam o celibato, né? Os essênios não se casavam. Mas aí não quer dizer que, igual os cátaros, não quer dizer que todo mundo na comunidade de Qumran era celibatário, né? Você tinha as famílias, inclusive para que essas crianças que, quando crescessem, quisessem assumir os votos essênios, eles podiam se tornar essênios. E aí os essênios não comiam carne, e não bebiam álcool, e não praticavam sacrifícios de animais. E aí a gente vai chamar eles de, aqueles certinhos moralistas, né? Não, eles estavam em busca de uma vida ética, em busca de uma vida de retidão, né? O mestre dos essênios era chamado de mestre da retidão. Eles se consideravam ali os representantes dos filhos da luz, que lutam contra o espírito da falsidade e da iniquidade, né? Então, a gente perceber que isso, para quem está em uma busca espiritual, não é necessariamente uma historinha, não é simbólico. Isso faz parte das nossas escolhas de vida, né? A gente fazer essas escolhas de conduta. No É. budismo, né, a gente pode pensar o estilo de vida do Bodhisattva. Né? Tem até aquele texto do Shantideva, o Guia do Estilo de Vida do Sim. Bodhisattva, que vai falar de toda essa conduta, né? Todo esse caminho, e aí eu vou usar aquela palavra que muita gente não gosta, mas é um É. caminho de purificação mesmo, né? Mas A é. prática da virtude, ela é justamente para que a gente se purifique das nossas aflições, do nosso senso de separatividade, para que a gente cause cada vez menos danos e para que a gente então possa trocar o foco, né? Trocar o foco, aquele foco excessivo no nosso eu, e voltar o nosso foco para os outros seres, voltar o nosso foco para como nós podemos, porque se a gente quer realmente alcançar
a percepção da unidade de todas as coisas, se a gente quer alcançar a sabedoria da interdependência, não tem como a gente ficar só se voltando para o nosso eu. A gente vai ter, então, que aceitar que nós, na verdade, temos que contribuir para o bem-estar dos outros seres também. Então, é muito esse caminho, né? E nesse tipo de caminho, não tem como... Chega um momento, né, que se a pessoa se compromete com certas coisas, aquele ou vai ou racha. Ou ela se compromete ou ela não se compromete. Aí, por isso que eu sempre reitero isso, né? A gente tem que saber os nossos limites. É como você falou, sei lá, o caso do celibato, por exemplo, né? Não é todo mundo que consegue ser e tá ok, não há nada de condenável nisso, né? Mas se a pessoa adota aquele voto, ela tem que assumir aquela responsabilidade, né? E não tentar depois ficar quebrando o voto e dando justificativas estranhas, né? Dizendo, não, que agora eu cheguei no momento de prática, que eu já posso fazer tudo o que eu quiser, com quem eu quiser, porque... Os votos não valem mais, né? Os votos não valem mais porque eu já transcendi tudo isso. E a gente vê esse discurso também. É discurso. Essa questão do celibato é engraçada, né? Porque eu sou casada e tenho uma filha. Mas aí a gente vai falar dos gnósticos, aí eu vou falar que os essênios eram celibatários, que Jesus provavelmente não casou com a Madalena, justamente por ele já ter um grau de voto mais profundo e não tem mais esse tipo de necessidade do mundo, e que o Eldabaoth estimula a luxúria. Aí fala, nossa, Lai, mas você está sendo muito cheia de tabu, você é reprimida. Eu falei, não, gente, eu sou casada, eu tenho um filho, mas eu sei o que o ensinamento está dizendo, eu não vou, dizer que não, mas é permitido, agora mudou. Agora a Laia determinou que o gnosticismo é diferente agora, vai ser do jeito que eu quero, para justificar. Né? Exato, assim como o budismo, né? O budismo a gente vai ter os monges que adotam o voto pratimoksha, que inclui o celibato, né? Mas tem também muitos upasakas, upasikas que casaram, que tiveram... E tem lamas que são casados e têm filhos. E não impede eles de terem lamas profundíssimos na prática, né? A gente olha, por exemplo, a história da escola Sakya. A escola Sakya, aquele núcleo, né, os primeiros patriarcas da escola Sakya, todos eles eram casados e com filhos, todos eles eram parentes, inclusive. Então era uma família, né? Não era um grupo de monges que renunciaram à vida familiar, não. Era uma família, aí um era o pai, o outro filho, aí tinha o tio, e todos tinham suas esposas e tinham seus filhos, e assim a linhagem Sakya foi surgindo na escola Kadampa, né, que tinham os monges, mas tinham personagens importantes que não eram monges. E a gente às vezes vê até pelas imagens, geralmente quando eles têm o cabelo grande, não é porque não era um monge. Tem o Drontompa na história da escola Kadampa, né, sempre com seus longos cabelos. Então era um upasaka que não tinha um voto monástico, né? Não sei, e não agora deixa eu nem de ser um mestre espiritual profundíssimo, né? Exatamente, né? E alguns desses upasakas, eles até poderiam ser celibatários, mas não era algo que necessariamente eles teriam que ser. Então, porque é isso, a pessoa tem que saber o tipo de voto que ela toma também, né? E essa questão sexual também é outro problema, né? Porque aí envolve muitos tabus, de novo, toda a carga judaico-cristão, mas todas essas tradições, né, elas sempre vão falar, o que a gente pode resumir é não usar essa energia sexual de forma destrutiva, abusiva, não deixar que isso vire um vício, né, a pessoa não ficar obsessiva com essa energia. Então, mesmo o budismo, para quem não é monge, tem a recomendação da não incorrer em má conduta sexual, por exemplo, né. Sim, que aí é cuidar para não cair para o extremo oposto da repressão, né? Que você acaba tendo uma má conduta na vida e você acaba estimulando o vício e o apego mais ainda, né? Porque aí tem aquele jogo, né? A aversão e o apego são duas faces da mesma moeda. Sim, você tem que encontrar um equilíbrio. Mas o que me chama a atenção é que em toda a escola de mistério que a gente investiga, todos esses grupos assim, espirituais sérios, a gente vai encontrar alguns votos que precisam ser cumpridos pelo neófito que se coloca nesse caminho e passa por uma iniciação ou uma aprovação, né? Então eu citei os essênios, eu citei os cátaros,
a gente falou dos votos budistas, né? E também tem os pitagóricos, são famosos por serem abstêmios de carne e de vinho, né? E andarem de branco, e tem toda aquela questão da purificação. Depois a gente chega lá nos neoplatônicos, o Porfírio vai escrever um tratado a favor do vegetarianismo, e o Próculo vai ensinar que quem busca magia divina, teurgia, não deve consumir carne para não poluir os seus corpos sutis. Então, a gente pode até falar assim, mas dá para fazer magia, tem gente que faz magia aí com carne e álcool. Faz magia baixa, magia egoísta, feitiçaria, nível baixo, funciona. Só que aí no seu karma vai acontecer o quê? Né? Por que você está fazendo isso? Então, a dita teurgia, a magia elevada, a magia divina, ela necessita um nível de purificação. O próprio dizia isso, que você não tem como conectar com os mundos superiores se você não tem um grau de comprometimento espiritual com purificação, inclusive, de vida ascética. E aí, para isso, você tem que respeitar essas regras espirituais, né? Então, eu acho muito engraçado quando eu encontro pessoas que se dizem super engajadas numa prática espiritual, assim, que, não é só discurso, eu levo muito a sério, põe na minha vida, mas aí depois está tentando justificar alguma coisa ou criticar quem está tentando fazer correto, né? A gente vê muito isso. Você frequentou muitos meios, eu também, a gente sabe o que acontece, não é questão de apontar dedos, mas a gente saber para nós mesmos, na nossa vida, o que a gente está escolhendo, ter clareza das coisas que a gente está escolhendo. E até para a pessoa não acabar correndo risco de cair em caminhos perigosos, como você falou, né? De caminhos que, exatamente porque ela não está pronta ou não quer renunciar a determinadas coisas da vida dela, do estilo de vida dela, e aí nessa ela acaba achando, então como que eu posso tornar isso espiritual? E aí de repente ela vai fazer rituais inadequados. A gente vê isso muito no caso do Tantra, né? Que é um problemão. No Tantra Yoga budista, no Tantra Yoga budista superior, né, são 4 níveis, certo? Isso. E o primeiro, se eu não me engano, é o Kriya Tantra. É o Kriya Tantra. Que é de purificação. Exato. Tá? Exato. De acordo com as tradições espirituais, isso. Mas devido à imagética do Tantra, né, ao simbolismo, aquela questão da união das polaridades, que representam muitas coisas, né? Representam e nos gnósticos também a gente vai ter problemas com o literalismo disso. Né? E isso gera muito problema, porque aí de repente vira uma armadilha para muitas pessoas, né? Porque muitas escolas e pessoas vão muito por essa via do literalismo. Aquela pessoa que se sente atraída por esse assunto, se sente atraída pelo Dharma, ela acaba achando que ela tem que praticar daquela forma, porque é o caminho, né? É o caminho que tem que ser praticado. E aí cai em questões bem complicadas, né? Ou eu sei que tem até uns casos aí de séculos atrás de acuso de lama estuprando filha de rei, né? Então, sim. A gente tem que ter cuidado mesmo com isso. E mesmo na história recente, né? Não vou citar nomes, porque isso nem é difícil para quem quiser pesquisar na internet, né? Não que a gente deva ficar perdendo tempo se focando nessas coisas, né? Mas a gente tem muitos também na história recente, né? De lamas que acabavam abusando de discípulas ou discípulos no meio espiritual, esses gurus sempre caem em alguma coisa sexual descontrolada, abusiva, né? E aí a gente tem que ficar de olho aberto. Mas eu acho que no fundo isso tem muito a ver com a nossa conversa, né? Porque se a pessoa reprime, mas não é sincero, né? Se ela não está pronta para se desvencilhar daquilo, e ela só tenta ir pela via da repressão, essa energia ela pode realmente, de alguma forma... E aí com uma prática inadequada, né? Às vezes você faz uma prática inadequada, que você não sabe direito a fonte, acha que tudo é purpurinado bonito, né? Isso acontece muito lobo em pele de cordeiro, como diria Jesus. Essa questão do Tantra, né? Só mais um adendo. Tem até o Lamrim do Atisha, né, lá da escola Kadampa, que ele fala que esses ensinamentos eles não
alguns votos que tinham se tornado moda no Tibete naquela época, que levavam muito para esse tantra mais literalista, né, de usar práticas sexuais e tal. Ele falava, não, quem toma os votos realmente no Lamrim, na senda gradual, quem toma os votos do Kalachakra, Tantra Raiz, não deve se envolver com esses outros votos literais, né, com esses outros votos que incorrem nessas outras práticas que podem realmente só fazer a pessoa perder totalmente o controle dos seus desejos, né? Vão fazer com que a pessoa acabe entrando até às vezes no estado de megalomania. E aí, de novo, eu sei que para quem talvez não, para quem é mais filosófico e não estuda muito esses assuntos esotéricos, né? Pode Sou pode soar estranho. até estranho e tal, quando a gente começa a falar dessas questões de corpo sutil, de chakra, de kundalini, mas quando essas energias são mal manipuladas, são mal usadas, e quando essas energias são despertadas de uma forma com práticas, né? Práticas que estão estimulando Sim, as sensações do os baixo ventre, ilíacos. as sensações dos ílicos, né? Uhum. Então essa energia, ela realmente se descontrola e a pessoa pode virar megalomaníaca, como a gente vê em muitos casos, né, Sim. de gurus megalomaníacos, um descontrole total sexual, uma compulsão sexual e vários outros problemas. Eu vejo muitos casos que às vezes acaba numa power trip, assim, uma busca por poder. Sim, E aí a pessoa. E aí é diferente. É o oposto do que a gente estava falando no vídeo que vai para o seu canal sobre o não eu, né? Em vez de você se despir do é, seu ego, você fica com o seu ego. E aí, só que potencializa todos os seus vícios, em vez de é, potencializar aquilo que há de luminoso em você, né? Então, é, às vezes eu acho que você também ouve isso e você sabe que acontece comigo. As pessoas falam muito assim. É por isso que o nome do meu canal é Viveca, porque eu acho que a gente tem que aprender a discernir, né? Falar, ah, você é muito cri-cri, você é muito crítica, você tem muito pé atrás com as coisas, mas eu acho que a gente tem que ter mesmo, porque sim. se a gente sabe tudo que já deu errado e pode dar de errado por aí, a gente não se mete em qualquer coisa, né? Então, O cuidado mesmo também com rigor, esses gurus que estão buscando poder. E exato. às vezes estão vendendo uma coisa que não é um caminho espiritual idôneo. O mesmo rigor que a gente tem que ter com nós mesmos, né, na nossa auto-observação, Sim, aquela coisa, a gente não pode dar muita confiança nem para nossa própria sombra, né? Opa. que está para os outros, né, para as sombras dos outros. Então, isso me lembra também um autor teosófico que eu gosto bastante, né, mais do século XX, o Geoffrey Hodgson, que é um estudo que ele fez de diferentes mitologias, né, principalmente isso voltando para a mitologia grega, ele dá muito exemplo da história da Medusa, daquela alegoria da Medusa, né? Quando Perseu ele arranca a cabeça da Medusa, porque a Medusa ela representa justamente essa energia descontrolada, essa energia das sensações ílicas que nos petrificam, que nos embotam, né? Essa energia venenosa. E quando Perseu, guiado por Atena, guiado pela sabedoria divina, que envolve o discernimento, né? Envolve o que em sânscrito a gente chama de viveka, guiado por Atena, ele consegue enfrentar a Medusa, né, com o escudo de Atena, ela vira pedra, vendo seu reflexo, e ele consegue então arrancar a cabeça da Medusa. Significa que então ele consegue superar essa natureza que todos nós temos, né, que na linguagem gnóstica a gente pode associar com o falso espírito, no budismo com Sim. os kleshas, e que essa natureza ela quer nos dominar. E a gente não está sendo justo com a gente mesmo quando a gente fica se auto-enganando, né? É, A gente está se petrificando, né? é, Às vezes, ao se colocar no caminho e tentar dar desculpinha para as coisas, a gente tem que ser honesto com a gente. Dói, tem que olhar para dentro e falar assim: não, não estou pronto para isso. Não, isso é bonito, mas vou um passo mais devagar. E isso é melhor do que se uhum. atirar em qualquer coisa. Eu acho que é um exercício também, né, da gente ter um mínimo de humildade, porque pode ser meio doloroso, né, quando a gente se dá conta, poxa, eu tenho esse limite aqui e eu não posso passar,
desse limite, agora, nesse momento da minha vida. E aí tem que enfrentar aquela outra vozinha que está na nossa cabeça, que é a vozinha da ambição, né? Aham. Que vira Aquela ambição ambição de espiritual, né? a ambição espiritual, que é aquela ambição de não, mas eu quero virar o Raja Yogi flutuante. E aí, na primeiro grande compromisso que exige mais seriedade, porque assim, Bruno, a gente está no século XXI, mas a tradição, ela é a mesma. A ciência oculta, a vida espiritual, ela tem os mesmos fundamentos há séculos, né? Então, aí a gente tem contato com a primeira grande compromisso, aí a gente começa, não, peraí, vamos ver, não é bem assim, deixa eu ir por esse outro caminho aqui que é mais agradável para o meu ego, é mais prazeroso para as minhas sensações, e aí a gente... Então, às vezes é melhor ir com calma, praticando boas ações meritórias, né, bons frutos, plantando mérito, como diz no budismo, para ter bons renascimentos, do que simplesmente se atirar e depois, na primeira coisa, falar assim, não, você é muito radical, isso é muito exagerado, é moralista demais, é não sei o quê. Porque, né? E com calma, né? De novo, a virtude da paciência. Sem a paciência, a pessoa não vai, porque a gente tem que pensar que é um caminho que não é para essa vida. E não é nem para a próxima, é para muitas e muitas vidas adiante. Então, tentar ter esse senso de paciência e pensar que se a gente conseguir se manter minimamente alinhado, minimamente nutrido, né, com esse pão, então nas próximas vidas a gente vai continuar tendo chances, tendo oportunidades e sabendo que as regras elas não mudam, né? Eu citei o Geoffrey Hodgson, acho que tem um outro texto, se eu não me engano, acho que é ele que fala isso, que as regras do caminho espiritual, né, na linguagem teosófica, as regras do adeptado, elas não mudam. Então, as regras que valiam lá na Grécia Antiga, que valiam na Índia Antiga, que valiam no Egito Antigo, que valiam lá na América do Sul das Antiguidades, etc., lá na América do Sul, aqui, né, na América do Sul das Antiguidades, essas regras elas não mudam. As regras dos filhos da luz, elas continuam sempre as mesmas. O problema é sempre o ser humano tentando relativizar e burlar e adaptar porque não tá afim, né? E essa coisa da relativização, né, nem é uma coisa nova, porque se a gente for olhar na antiguidade, muitas dessas civilizações também tinham lá uma outra escola que relativizava, que posava diagnóstica, ou que tentava justamente ir por essa via, né, de que tudo é válido. Então, da mesma forma que as regras desse caminho, né, dessa senda espiritual, dessa senda para a perfeição, elas não mudam, também os mecanismos que as pessoas tentam arranjar para burlar essas regras também são os mesmos desde tempos imemoriais. Assim, Não é novidade. Não tem nada novo sob o céu, nada novo sob o céu. E aí eu acho que nesse momento cabe a gente distinguir bem o que é a diferença de moral para ética, porque, por exemplo, a gente pode falar muito assim que, não sei, proibir a união civil de casais homossexuais é moralismo, né? E não é ético. Eu acho que não é, né? Acho que você também. Sim, eu também acho que não é ético, né? Então, às vezes o moralismo está nisso. Então no país, sei lá, que tem uma religião que se opõe a isso, vai ser considerado moral, mas isso não quer dizer que seja ético, né? Da mesma forma a questão da carne, por exemplo, sei lá, um país em que tem uma festividade em que sempre naquela festividade todo mundo vai comer um peru assado, né, Algum naquele país dia. aí. Uhum. Algum país aí, né? Então, Pobre do alguns Peru. países. Exatamente. Então, é algo moralmente aceito, né? Até algo meio esperado. Poxa, é o prato típico e tal. Mas será que isso é ético? Você matar um peru para comemorar a data, e ainda mais uma data que é supostamente sagrada? Que é sobre generosidade, né? Exato, exato. E como fica a generosidade para com seres não humanos, né?
Então, eu sinto que as pessoas têm tão incorporado, assim, essa questão judaico-cristã punitivista, cheia de tabu, que aí olha, às vezes, para um compromisso espiritual que tem relação com uma vida interna e um caminho da luz do Atman guiando a nossa vida e buscando um caminho de purificação e virtude, e olha para isso e fala assim, isso é muito moralista. Mas não, porque o moralismo ele está no tabu, ele está na repressão cultural, ele está no desrespeito à conduta sexual mais saudável, por exemplo, né, quando não pode, por exemplo, ter educação sexual nas escolas para auxiliar as crianças, inclusive, a se protegerem contra abusos. Isso é moralismo, né? Isso é ou quando mulheres não é permitido o acesso de mulheres à espiritualidade, né? E a gente vê isso Sim. em E muitas, aí arruma até hoje, desculpas, né, em muitos né? lugares. Arruma desculpas, diz que não, a mulher ela não pode se iluminar, ou a mulher não tem alma, né? Se dizia isso na Idade Média. É visto como algo imoral, por exemplo, você pensar, a gente pode até pensar o caso de Hipátia, né, que foi Sim, nossa, assassinada Hipátia foi... por cristãos fundamentalistas. Ela era uma neoplatônica muito avançada, dizia-se que ela era muito eloquente, só que para os cristãos fundamentalistas daquela época era imoral uma mulher, né, tá congregando discípulos e ensinando aquelas Ensinando. verdades, ensinando exatamente. O lugar de mulher era na cozinha, né? E aí, às vezes, a gente encontra uma literatura pseudo-espiritual justificando coisas do tipo com uma argumentação meio esotérica, meio assim, não, porque a mulher é yin e o despertar espiritual é yang, e aí você tem que ser sol. Assim, tem sempre umas coisas que o pessoal inventa para justificar, por exemplo, não dar acesso às pessoas a uma espiritualidade séria, ou não permitir que as pessoas tenham Sim. voz. Né? Então, eu acho que quando a gente fala de vida ascética e regras espirituais, que são regras, compromissos que a sua alma toma, que são compromissos internos, que não tem nada a ver com o que os outros estão achando ou deixando de achar de você, isso é muito mais profundo e está muito mais conectado com uma ética interior do logos que habita em você, do seu Atma, buscando esse caminho de retidão dos essênios, ou de vida contemplativa, ou retidão do budismo, né, que reto meio de vida, etc., do que você simplesmente achar que isso é um conjunto de regras de uma turma chata lá, que fica impondo as regras porque não são cool e libertos o suficiente das opressões da cultura moderna. Né? Tipo assim, é outra história. É outra história, né? Não é uma questão de ser reacionário, como você falou, né? Muitos desses exemplos têm toda uma moral que pode ser reacionária, etc., né? Sim. Que pode contribuir para excluir grupos, para reprimir pessoas, impedir o acesso de pessoas à espiritualidade. Não, é muito pelo contrário. Na verdade, eu penso que a vida ética é justamente aquela vida que permite que a gente, na verdade, entenda, né, que o verdadeiro templo espiritual está dentro de nós mesmos. Nós somos o nosso próprio templo. Sim. E pensar, então, que a sanga, a verdadeira sanga, ela é interna, né? Agora, pensando em termos budistas, mas em termos cristãos, Sim. gnósticos, né? A verdadeira eclésia. A palavra igreja eu não gosto Eu muito. Então, também a não. verdadeira eclésia, Uhum. ela é interna, né? Ela está no nosso coração, quando a gente consegue se conectar, se harmonizar com esse caminho e tentarmos nos tornarmos um pouquinho mais sátvicos, um pouquinho mais pneumáticos dentro das nossas possibilidades, etc. E a gente ter a generosidade de olhar para cada um que está tentando isso e falar que bom, tomara que você consiga, tomara que isso te traga real felicidade, real equanimidade e satisfação espiritual nesse sentido, né? Uma real conexão. E isso que você fala de ser interno, liberta a gente um pouco da necessidade de aprovação do externo, da necessidade de autorização, no sentido de, ele não mandou eu fazer assim, ou ele mandou eu fazer assim, porque a escolha ética é sempre uma escolha do indivíduo.
né? E tem que estar alinhada com... Eu gosto muito quando a gente enxerga o Pai Nosso nesse sentido, né? O Pai Nosso que está nos céus internos, seja feita a vossa vontade, né? Não a minha vontade do meu eguinho aqui contaminado por um monte de kleshas que acha que é alguma coisa e quer ganhar alguma coisa com isso, né? Mas que a vontade do meu espírito seja feita através de mim, porque aí eu vou ser uma pessoa mais legal no mundo, não vou perturbar os outros, pelo menos. A vontade não é a nossa vontade, a nossa personalidade, né? Mas é a vontade do Logos que está em nós, da luz que está em nós e quer Que é despertar. diferente do fazer o que quiser. É diferente de fazer o que quiser, muito pelo contrário, né? É justamente tentar se alinhar com esse logos, né? Tentar alinhar o nosso micro com o macro e reconhecer que se nós somos esse templo do logos, as outras pessoas também são, já que o logos não é individual, né? Sim. Todas as pessoas são um templo, né? São um templo divino. E a partir daí, então, se tem uma pessoa que está... A gente está vendo que aquela pessoa, ela talvez consiga dar um passo mais adiante do que a gente não tentar derrubar ela, né? Tentar puxar ela para trás. Porque às vezes a gente tem inveja, né? Ou quer competir. Na verdade, que bom que aquela pessoa tá bem, né? Exato. Que bom que ela tá indo mais adiante. Qualquer coisa depois ela me ajuda no futuro. Ela me ajuda. Exato, né? Não ter esse senso de competição, porque eu acho que isso também afeta muito nessa questão, né? Das pessoas acabarem, às vezes, tentando distorcer muito o caminho, porque elas pensam, se eu não consigo, então os outros também. E às vezes não é nem algo consciente, é algo meio. Eu acho que pode ser muitas vezes um mecanismo inconsciente mesmo. De sabotamento, assim, né? Então, se eu não faço isso, por que essa pessoa, essa autora, tá pregando essas coisas? Eu não faço, não quero, nunca precisei, nunca senti necessidade de levar essa vida. Falso. Deve ser tudo falso, então. E aí fecha as portas, né? E desestimula outras pessoas a se inspirarem por esse caminho. Sim. Assim, e nesse assunto todo, eu acho que também cabe a gente falar o cuidado que a gente tem que ter, às vezes, com discursos que parecem equânimes, de falar sobre não sermos sectários, né, que eu concordo que a gente não tem que tratar os outros mal, independente da crença que os outros têm, porque, como você disse, né, o reino de Deus está em nós e em todos, né, a gente reconhecer essa presença divina em todos os seres, eu acho que é fundamental para a gente compreender essa unidade entre todas as pessoas, uma unidade real, que está muito além de um discurso New Age de somos todos um e vamos dar as mãos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma responsabilidade de quando a gente enxerga algo que parece errado, a gente não aceitar aquilo, porque Jesus também fala sobre não seguir a dois reis, né? Sim. Sobre tomar cuidado com o espírito da falsidade que combate o espírito da verdade, né? E, às vezes, as coisas não são o que parecem. Então, quando a gente vê alguma coisa que claramente contradiz outros ensinamentos ou leva as pessoas para práticas espirituais físicas, às vezes, que não batem com práticas promovidas por grandes mestres espirituais, eu acho que no mínimo tem que acender uma lampadinha, assim, da desconfiança de, opa, pera lá, porque às vezes, por causa de um discurso de não sectarismo, a gente acaba abraçando coisas extremamente venenosas que destroem o verdadeiro caminho espiritual e destroem as pessoas de dentro para fora, né? Então, quando a gente cai nisso, é pior, né? Esse não sectarismo acho que casa muito também com aquela distorção que fizeram da não dualidade, né? Sim, é verdade. Tudo é válido, mas aí se tudo é válido, nada é válido também. Porque se tudo é válido, então não há verdade nenhuma, não há Sanatana Dharma, não há filosofia perene, não há Gupta Vidya, não há nada. Não existe um caminho, não existe, né? Cada um faz o que quer e aí estamos ferrados. Exatamente. Exatamente. E aí cai no problema também, né? Nesse relativismo de pensar que é feio e que é errado rejeitar certos ensinamentos. E é como você pode separar, né?
Não é a questão da gente agredir ou estimular a perseguição de Não. outros grupos que têm outras visões, etc. Muito pelo contrário. Mas é a gente, por exemplo, sei lá, a gente está no nosso grupo, a gente está no nosso estudo, e a gente olhar isso, não, isso aqui não está condizente com os princípios e preceitos com os quais nós nos alinhamos. Né? Isso Uma não está questão de ser condizente. coerente, né? De ter E você coerência, até exato. pode, você não acha, Bruno, que a gente até pode. Eu não estou dizendo que a gente vai pensar assim, vai ser assim para o resto da vida, mas você pode mudar de ideia. Mas Exato. dentro de um contexto de coerência, de sinceridade, e não assim, vamos aceitar qualquer coisa porque tudo é válido, porque isso acaba destruindo, diluindo o ensinamento, né? Porque o caminho ele tem que ter algum tipo de lógica interna, né? Sim. E aqui lógica, eu nem estou falando só em questão de uma lógica formal, mas ele tem que ter uma coerência ética interna também. Se essa coerência ética começa a ficar muito incoerente, né? Começa a ficar meio torta, começa a ficar muito bagunçada, então tem alguma coisa errada aí. E por isso Porque que a aí gente na tem sempre. segunda, na segunda-feira eu vou no centro budista e tomo votos de não entorpecer minha mente com nenhuma substância. Aí na É, terça eu vou no barzinho com os amigos, tomo um monte. é, Na quarta eu frequento um grupo que é contra o consumo de carne e na quinta eu vou num grupo que pratica sacrifício de animais. exato. E aí a Olha coisa alguma coisa, sai de cima do muro, né? Por sai de favor. cima do muro. Decide qual é o caminho que você quer. Né? Uma hora a pessoa tem que decidir, até porque se ela ficar nessa incoerência, isso vai se voltar contra ela também. Sim, sim, isso volta. Porque vira uma dissociação, né? Vira uma dissociação cognitiva e também agora pensando em termos mais esotéricos, né? Ela tá aí, hora tá se envolvendo com uma egrégora, hora tá se envolvendo com outra que não Sim, combina com aquela, e uma sim. hora esse choque, ele vai afetar a pessoa, vai se voltar contra ela. Não, e nessa questão também, né? Eu acho que a gente sempre pensar o Dharma, ele é apresentado em muitos textos como a suprema medicina, né? Porque o budismo ele tem muita essa ideia de que nós todos estamos doentes, né? Claro que tem as doenças físicas, as doenças psiquiátricas, etc. Mas a nossa condição existencial enquanto seres presos ao samsara e afligidos pelo sofrimento devido a isso é um tipo de, podemos dizer, talvez uma doença existencial, né? E o Dharma, sendo a suprema medicina, é um caminho que sempre vai enfatizar que a gente aplique antídotos. Então, se a gente tem um vício, a gente busca desenvolver a virtude que vai ser o antídoto para aquele vício que está forte em nós. Né? Se eu sou uma pessoa que tem muita raiva, muito irritadiça, é bom que eu tente desenvolver a paciência, que eu Tô com raiva tente de ter raiva, não adianta, né? é, que eu tente ser mais sereno, e daí por diante, né? Que eu tente transmutar essa energia aplicando um antídoto adequado. Então, e essa é uma questão importante, né? Porque antídoto é uma coisa, veneno é outra. E, Sim. e essas questões são bem claras nesses textos, nesses textos, de que ou você toma o remédio ou você toma o veneno. Daí você tem que Mas decidir, aí não. vai vir alguém aqui dizer que o que diferencia o remédio do veneno é a dose. Realmente, se houver um mau uso do remédio, né, com apego, com distorções, ele também pode virar veneno, né? Aí entra muito na questão da distorção do Dharma, eu Sim. acho. Que aí Ou como quando a gente pega essas regras para julgar e atacar os outros, né? exato, Assim, exato. olha como eu sou puro, eu pratico É, tudo, você, né? Então, mas eu, é uma, eu te convidei aqui para falar disso justamente para a gente refletir juntos, né? Porque é, cada um sabe como está a sua própria é. vida. E eu sempre penso que é uma questão muito, né, do que a gente está alimentando na nossa mente. A gente está alimentando os venenos mentais, né, e Klesha pode ser traduzido, né, tem várias traduções, Sim, teve até um outro vídeo que a gente falou sobre isso, né, pode sim. ser traduzido como veneno mental,
a gente está alimentando os nossos venenos mentais, nossos vícios, ou a gente está alimentando os antídotos, está alimentando, está assando esse pão virtuoso, né, e tentando Você se gostou do nutrir pão, dele. né? Eu gostei do pão, do pão dos essênios, dos cátaros. Então, o que a gente está tentando fazer aqui? Acho que a gente tem que tentar ter, e nesse ponto, como você disse, também viveca é essencial, o discernimento é essencial, né, para a gente ter clareza do que a gente está alimentando dentro de nós, o que nos torna mais líricos e psíquicos, ou o que nos torna talvez um pouquinho mais pneumáticos, né, um pouquinho mais sáttvicos e menos tamásicos, rajásicos. Porque também o grande perigo está no... Porque o vício óbvio, ele é fácil de perceber, né? O grande perigo é quando a gente pega uma coisa que parece virtuosa e transforma ela para um mau uso. É, O vício não óbvio, a gente acaba sequestrando um ensinamento espiritual para justificar um vício nosso, e aí a gente fica extremamente incomodado quando vê alguém tentando colocar aquilo em prática de forma sincera, né? eu Porque acho, vai acho até ativando gatilhos na gente, eu acho. exato. Eu acho até um exemplo, né, de vício mais sutil que eu vejo muito em grupos e que eu mesmo tento me policiar, que às vezes é Sim. aquela coisa de querer ficar debatendo muito para se mostrar que está certo, aquela É. coisa de querer sempre mostrar que está por cima no Uhum. estudo, Sim, no sim. assunto, que é a competição, né? Ego, é. É o ego. E a gente vê isso muito em grupos, né? Às vezes estão estudando um texto e aí dá para ver que de repente começa a virar uma certa competição até. Sim. Então, são esses vícios sutis também, né? Que a gente tem sempre que ficar de olho nesse ponto. A vigilância, como bem enfatiza o budismo, né? Ter vigilância mental é essencial para pensar. Será que eu tô aqui levantando minha mão só porque eu quero aparecer ou será que é porque realmente, né? Isso que a pessoa falou, eu acho que pode não estar muito correto. Eu quero poder compartilhar uma outra visão. Ou será que eu quero só realmente mostrar que eu estou mais certo do que os outros? Eu acho que isso a gente vivencia muito no nosso cotidiano e eu Uhum. acho que é uma prática muito válida a gente estar sempre avaliando a nossa motivação subjacente, né? Porque a motivação que a gente conta para nós mesmos nem sempre é a motivação verdadeira. Então, a gente ter essa auto-observação constante de saber o porquê a gente está agindo dessa forma, me parece muito importante numa vida espiritual que você leva de uma forma sincera. Então, por exemplo, isso que você falou do debater, quanto tempo a gente não perde debatendo para provar que a gente está certo e o outro está errado, né? Inclusive, das minhas motivações de criar aqui o canal no YouTube, eu acredito que você, nas suas aulas, seja parecido, é poder disponibilizar o ensinamento para quem está afim, para quem está Sim. interessado nesse ensinamento. Porque vai chegar pessoas de outras egrégoras querendo ganhar e sair por cima e debater, e quanta energia a gente não desperdiça nisso, enquanto tem tanta gente que está afim e a gente não está botando energia numa direção que pode beneficiar mais as pessoas do que simplesmente o nosso ego, né? Então, saber identificar essas armadilhas do caminho também eu acho que é essencial numa questão de vida prática. Com certeza, principalmente hoje em dia, né, que tem uma certa espiritualidade de rede social, né? Isso acaba influenciando também as pessoas fora das redes sociais, né? E aí vira sempre um bate-boca eterno e se perde foco às vezes por picuinho, né? Às vezes o debate é necessário, mas às vezes Às vezes você deu um exemplo sobre por que a gente levanta a mão para discordar. Às vezes a gente quer se mostrar, sim, quer mostrar que sabe, ou que leu, ou que estudou, quem nunca presenciou, né, nos grupos espiritualistas que a gente já participou, né? Aquela pessoa que começa a contar da tia, da vizinha, da vida pessoal, e fica meia hora contando uma história pessoal, assim, tira totalmente o foco da reunião, né? Atrapalha. Mas às vezes eu acho válido, essa é uma opinião minha, quando alguém fala uma coisa que eu acho muito errada, sim,
eu discordo, contesto publicamente, às vezes até eu nem tô afim, tô morrendo de preguiça, mas porque eu quero que as outras pessoas envolvidas tenham a oportunidade de saber que nem todo mundo concorda, ou que há uma visão diferente, né? E eu não estou impondo a minha, eu só estou dizendo que a minha é diferente, porque eu acho que assim é mais respeitoso com o ensinamento, né? Porque eu não estou dizendo que eu estou certa, eu estou dizendo que eu penso diferente, né? Não, eu concordo que nessas horas, né, eu acho importante tentar mostrar uma alternativa, né, mostrar que, não, peraí, a pessoa está falando isso, mas pelo meu estudo, pela minha reflexão, por outros autores que eu li, esses autores dizem outra coisa, né, e aí cabe muito também a importância eu acho que esse discernimento para a gente saber, né, quando é a hora de levantar a mão e É difícil. realmente suscitar, é difícil, né? E aí cabe muito a importância do saber ouvir mesmo, né? A gente ouvir para saber, será que está no momento de falar, será que não está? Eu vi Que a é outra, motivação em falar, né? e essa questão do saber ouvir, né? Outra coisa também que textos budistas, né? O Lama Tsongkhapa também enfatiza bastante no Lamrim dele, né? Que é um dos primeiros passos, a pessoa primeiro tem que ouvir e observar, porque também às vezes já tem gente que chega falando sem nem ouvir o outro, né? E Sim, complica. sim. E quando a gente está numa busca espiritual sincera, eu acho que ter veracidade é o mais importante, né? Então, você ser É, verdadeiro com o que você se compromete e levar aquilo adiante, desde que esteja fazendo sentido para você e você tenha colocado sua energia naquilo, né? E não esperar que os outros validem as suas ações, né? Porque a gente tem que encontrar o caminho em nós mesmos também. A gente tem a autorresponsabilidade de nos salvar, né? Ninguém vai nos salvar. Nós temos que exatamente. trilhar o caminho. E pensar que, por mais que possa parecer fora de moda, né? Mas se a pessoa se sente tocada por esses ensinamentos, por essa via ascética, se ela se sente tocada pelos ensinamentos sobre as virtudes, dela não achar que é algo piegas, que é algo antiquado, dela dar uma chance, né? Dela se dar uma chance de tentar e ver como ela se sai nesse caminho, nesse estudo, nessa reflexão. E não há mal nenhum em tentar ser uma pessoa melhor também, né? E coerente. Definitivamente não. Bom, acho que já foi bastante tempo de papo, foi muito bom, Bruno, de novo te encontrar. Acho que a gente vai fazer uma sessão assim mensal. Bate-papos com o Bruno. Preciso Ótima ideia, chamar, eu topo. Só convidar o chamar. nosso amigo para vir também, né? Mas ele é mais difícil. E eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, né? Não deixem de ir lá no canal do Bruno se vocês se interessam pelo budismo, pelas tradições orientais. E curte aqui, né? Aquele papo. Tô aprendendo. Se inscreve, se torne membro se quiser participar do nosso grupo. E até um próximo vídeo. E aproveita e deixa aí nos comentários que tipo de práticas vocês acham que são coerentes ou que são incoerentes com o ensinamento que vocês têm acesso e que vocês buscam.